Em maio de 2025, Mariah Carey surpreendeu os fãs com um lançamento especial no YouTube, Mariah Carey Live The Mimi Sessions. Don't you forget about. Uma apresentação intimista acústica em que ela revisita um dos momentos mais marcantes da sua carreira, o álbum The Emancipation of Mimi, que completou 20 anos. Acompanhada apenas pelo pianista e diretor musical Daniel Moore, Mariah Carey entregou uma interpretação despojada e emocionante de músicas como Don't Forget About Us, Circles, Your Girl e, claro, We Belong Together. Didn't mean it when I said I didn't love you so. I should have held on tight, I never should have let you go. Foi uma performance diferente, sem grandes cenários, sem cenografias, sem firulas e apenas voz, piano e emoção. And baby, I'm ready to go. Mas por que esse álbum merece uma homenagem tão especial 2 décadas depois? Para entender melhor essa história, a gente precisa voltar lá no começo dos anos 2000. Now set her on fire, come on! Right, nice, nice! Hold it! Naquela época, Mariah Carey estava num momento bem complicado, um momento turbulento da carreira. Depois de dominar os anos 90 com uma sequência de álbuns de sucesso, ela enfrentou uma fase muito difícil. Começando pelo filme Glitter, que foi um fracasso de público e de crítica. Glitter. Em seguida veio o álbum Charm Bracelet, de 2002, que apesar de mostrar um lado mais vulnerável e íntimo da artista, teve um desempenho comercial bem modesto e não conseguiu recuperar o prestígio da Mariah Carey. A indústria começou a duvidar, os tabloides foram cruéis, muitos diziam que a era Mariah Carey tinha acabado. Yeah, right. E foi aí, exatamente aí, no meio dessa turbulência toda, que ela resolveu dar uma guinada, se reinventar. E o resultado dessa reinvenção foi The Emancipation of Mimi, lançado em abril de 2005. Mimi's emancipation, of course, for celebration. O nome do álbum não foi escolhido por acaso. Mimi é um apelido íntimo, usado apenas pelos amigos e as pessoas mais próximas. E a emancipação é uma palavra forte. Representa libertação, independência, renascimento. E ela estava dizendo ao mundo que a partir daquele momento ela mostraria quem realmente ela era, sem filtro, sem concessões. E em suas próprias palavras, abre aspas, ao nomear o álbum The Emancipation of Mimi, eu estou baixando a guarda e convidando meus fãs a estarem mais próximos de mim. E mais importante ainda, estou celebrando o fato de que cresci como pessoa e artista que não se sente mais aprisionada por inseguranças ou compelida a viver de acordo com a visão de outras pessoas sobre quem é Mariah Carey. Fecha aspas. E o impacto dessa emancipação de Mimi foi imediato. O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo mais de 400 mil cópias na primeira semana. No final daquele ano, já era o disco mais vendido nos Estados Unidos, com quase 5 milhões de unidades. E mundialmente, ultrapassou 15 milhões, o maior sucesso da carreira dela desde os anos 90. Mas não foi só comercialmente que o álbum brilhou, não. A crítica também se rendeu e as premiações vieram. Mariah Carey, The Emancipation of Mimi. No Grammy de 2006, por exemplo, Mariah Carey teve 8 indicações, o maior número da sua carreira em uma única edição do Grammy. Includes the #1 hit, We Belong Together. Mariah Carey, The Emancipation of Mimi. E nesse dia ela venceu em 3 categorias: melhor álbum de R&B contemporâneo, melhor performance vocal feminina de R&B, e nesse caso foi com a música We Belong Together, e melhor canção de R&B também com We Belong Together. Apesar dessas vitórias, ela não levou os prêmios principais como álbum do ano e gravação do ano, e mais uma vez a história se repete. Quer dizer, lá atrás a história já vinha acontecendo e essa história se repete
repete ao longo de décadas. Aí a gente não tem The Weeknd recebendo o álbum do ano, recebendo o álbum de R&B. Aí você tem Beyoncé não recebendo álbum do ano, recebendo álbum de R&B, música de R&B, cantora de R&B. Eu abri esse parênteses para vocês verem como essa história é antiga. Então Mariah Carey, também naquela época, não levou os principais prêmios, álbum do ano e gravação do ano, o que gerou na época críticas sobre o reconhecimento limitado da artista pela academia. Isso, ao longo do tempo que a gente tem acompanhado, acaba desgastando a credibilidade da premiação e não a credibilidade da artista. Porque mesmo dentro dessa situação toda, ela teve, com esse álbum, um retorno triunfante. Porque no final das contas o que vale é o que o público sente ao ouvir essas músicas. Bom, enfim, com tudo isso, The Emancipation of Bimmy não foi apenas um sucesso de vendas, foi uma reafirmação artística. Um grito de liberdade, de força e de autenticidade. Ela não só recuperou seu espaço, como também ampliou. O álbum também foi relançado em 2005 com uma edição especial, a Ultra Platinum Edition, que incluía também a faixa Don't Forget About Us, que foi mais uma vez um sucesso número 1 na Billboard 100. E com esse hit, na época, Mariah Carey se igualou ao recorde de Elvis Presley, com 17 músicas no topo das paradas americanas. E agora, 20 anos depois, em 2025, essa história voltou à tona com o The Mimi Sessions. We have Daniel Moore here, and I'm here. And we're gonna do a little song called... A performance tem um pouco mais de 10 minutos, mas conseguiu provocar uma avalanche de reações. Mariah Carey reaparece em um formato acústico minimalista, mais maduro, em que ela reinterpreta algumas das músicas mais importantes daquele álbum. E isso tudo com novos arranjos adaptados à sua voz atual. Críticos e fãs perceberam algo interessante aí. Mariah Carey optou por uma entrega vocal mais suave, mais emocional, com foco na interpretação e na conexão com a música, e não em demonstrações técnicas. E isso pode ser visto por muitos como uma resposta às acusações que ela vem enfrentando nos últimos anos, principalmente pelo uso de playback nos shows. Não que ela não tenha usado, mas nessa live ela mostrou que ainda canta, de maneira diferente, mas com toda a verdade. We belong together. É claro que nem todos os comentários foram positivos. Algumas pessoas notaram insegurança, mudanças na voz, mas mesmo essas críticas vinham com um certo tom de respeito, como se o público entendesse que aquela apresentação não era sobre perfeição, mas sobre conexão. E talvez esse seja o ponto aqui mais importante. The Mimi Sessions não é sobre reviver o passado, é sobre honrar o passado. É sobre reconhecer o quanto foi difícil chegar até aquele momento e, ao mesmo tempo, aceitar que o tempo passa para todo mundo, que a voz muda, que a vida ensina e que cantar, às vezes, é muito mais do que alcançar uma nota aguda, é ter algo a dizer. Em 2005, The Emancipation of Bimmy foi uma libertação de uma artista que queria voltar a ser ouvida. Em 2025, The Mimi Sessions é a celebração de uma artista que continua sendo ouvida. E ela continua sendo ouvida porque tem história, tem coragem e tem alma. E se tem algo que Mariah Carey provou ao longo dessas 2 décadas, é que a voz pode mudar, mas a essência permanece. No, baby, no, baby, no, baby, no. And I don't think I can make it without you. There's nothing for us to fear. Say something good to me. E agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que foi dito aqui. Você concorda? Não concorda? Tem alguma coisa a acrescentar? Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Aproveita agora, já se inscreve no canal, clica no sininho e deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui! We enjoyed ya.